Olá, boa noite. Vou entrando, enquanto dá nosso horáriozinho. Acho que o reflexo aqui também. Boa noite. Enquanto vão entrando. Boa noite, Emanuela, tudo bom? Sejam bem-vindos. Seja bem-vinda. A doutora Natália já chegou. Pontual ela. Ah, Oi, ei, Gê, tudo bom? tudo bom? Tudo ótimo. Eu sou pontual, eu sou quase uma inglesa, nasci no continente errado. Ô, olha só, eu não sei fingir costume, tá? Já tô avisando aqui. Não se preocupe, estamos aqui super de boa. Primeiro, tipo, obrigado pelo convite, Gê. Deixa eu avisar lá no Twitter que a gente já entrou. Aquilo. Era... Boa noite, vocês vão entrando enquanto a doutora Natália vai se organizando. Ó, ela travou pra mim, pra vocês também. Ah, ela saiu, mas já daqui a pouco ela tá retornando. Isso. Boa noite, vão chegando. Iremos falar sobre maternidade e carreira, tá bom? Perguntaram o tema da live de hoje. Voltei, Gê. Fui postar no Twitter e aí caiu. Ah, não tem problema. Antes de nós começarmos, eu queria falar uma coisinha rapidinho aqui. Muitos me perguntaram assim, como que você conhece a doutora Natália? Gente, ó, eu tava numa fase de estudo, concurso, né? E eu me lembro que eu tava assim, bem para baixo naquela época. Naquela época, como se fosse muito longe, né? Fosse muito longe. Aí tem um amigo muito querido, o nome dele é Juliano Abraão. Ele mandou mensagem e falou: Gianda, conta a sua história para a doutora Natália. Ela tá selecionando pessoas para fazer monitoria. Aí eu, aquela coisa assim, tipo assim, quando a pessoa tá um pouco desmotivada, desacredita de um monte de coisa. Aí eu mandei aquele e-mail, doutora, chorando, tipo assim, eu mandava ali de novo. Tipo assim, quem vai se importar com a minha história? Quem vai se importar com o que eu tô contando? Tipo, entendeu? Eu tava bem para baixo. Aí, quando a senhora respondeu, a senhora falou assim: já selecionei 4 meninas, se eu não me engano, naquela época. Sim. Aí a senhora falou: eu tô abrindo exceção e tô escolhendo você também. Eu já E assim, nós não tivemos muito encontro, nós não trocamos muita conversa, né? Mas foram suficientes, sabe por quê? Aquele momento que a senhora me mandou um e-mail e falou assim: Nossa, eu acredito na sua história, eu acredito. Aquilo foi, para mim, foi impactante. Alguém que, tipo assim, eu moro no interior do estado do Espírito Santo, num lugarzinho assim, não é pequenininho, aqui dá uns 60 mil habitantes, é grandinho, visto de outros municípios pequenos, mas aonde eu ia ver a doutora Natália, gente, ia me enxergar aqui.
Eu dei até um testemunho na igreja, tá? Eu falei, gente, por quê? Nós, como mulheres, precisamos disso, incentivar uma a outra. Quando a senhora falou assim, eu acredito na sua história, eu acredito em você, aquilo para mim foi suficiente. E eu lembro que logo depois eu fui fazer mais uma prova. Eu lembro que eu mandei mensagem que eu tinha acertado 90, 95% da prova. E assim, foi aquilo foi impactante para mim porque me fez perceber também que eu tinha um valor, só que eu não estava enxergando. E a senhora fez aquele pequeno e-mail, depois das trocas de mensagem, aquilo foi totalmente assim, foi diferenciador. E hoje quando eu vejo uma mulher, ela tá empreendendo, tá fazendo algo, eu sou a primeira a virar e falar assim, olha, eu acredito em você. Porque eu sei quão forte é essa palavra. E às vezes nós somos tão próximos das pessoas e nós não incentivamos. Aí tem que aparecer uma Natália lá do Pará para me mandar um e-mail e falar assim comigo. E foi assim que eu fiz da Natália. E por isso que ela está aqui hoje, gente. Porque ela faz parte da minha história e ela tem uma trajetória linda. Todo ano ela comemora o ano dela no MPF, para quem não sabe, né? Ela é membro do Ministério Público Federal, com uma foto com o bebê no colo. E isso é muito incentivador. E eu quero, doutora, que a senhora conte para nós como foi sua trajetória, como seu início de estudo e principalmente como a senhora lidou com a gravidez e uma carreira e com filhos, né? Logo após. Primeiro, não me chama de senhora. Eu fico me sentindo uma senhorinha real, né? Fazendo tricô. Eu sei que, eu sei que a coluna é de 80 mesmo, mas menos, não precisa. Tá. Primeiro, muito obrigada por ter feito o convite. Desculpa até inicialmente por ter tido imprevistos, a gente não poder ter conversado ontem. Mas é até interessante você lembrar como a gente se conheceu, porque só dando, antes da gente começar a conversar mesmo de trajetória, também acabei entrando. Eu comecei a estudar recentemente por conta de algumas ideias para o doutorado e tal, e a ideia central é sobre gênero, sobre mulheres. E aí é tão importante a gente se unir, sabe? Eu lembro que eu faço acompanhamento para concurso. Ultimamente eu tenho tipo, aberto poucas vagas, porque eu ando bem atarefada, digamos assim, né? Não só com a questão da pandemia, nova rotina, mas com relação a esse projeto de doutorado, essa tentativa de continuar estudando, digamos assim, pesquisando. Então eu abro poucas vagas, mas eu sempre tentei, por alguns períodos, abrir vagas gratuitas, né? Para procurar pessoas que tivessem alguma história de dificuldade, que precisassem de um incentivo. Como eu também já precisei. Apesar da minha vida ter sido muito tranquila, e eu sou uma privilegiada, não posso esquecer jamais dessa condição de privilégio que eu tive. Nunca passei por necessidade, meus pais sempre me deram apoio, eu sempre tive a oportunidade de estudar. Mas eu era de Belém. Assim, e para muitas pessoas, especialmente para outras regiões, há um preconceito com o Norte e Nordeste. E quando a gente pensa em fazer um concurso de carreira federal, especialmente a MPF, né? Tinha essa questão não tinha muita gente dando para o concurso, porque as pessoas achavam que era muito improvável, que é muito impossível passar, que só gênio passa. E aí eu precisava dessas palavras de incentivo e eu tive isso. E eu sempre achei importante compartilhar, sabe? E até é interessante porque quando eu passei no concurso, na minha turma, passou também o Eduardo, né? Do blog do Edu. E o Edu, ele me chamou pra gente participar do blog, pra gente incentivar, pra gente desmistificar carreiras, concurso, de maneira geral, sabe? Porque não é algo impossível. E não é impossível não só para o homem médio, né? A pessoa que tem um horário tranquilo, que tem condições. É possível para qualquer pessoa. E tentar trazer histórias, né, de sucesso para que incentive, que gere incentivo. Então, eu sempre procurei tentar abrir vagas. E você entrou numa dessas seleções. Eu lembro que eu já tinha preenchido todas as vagas.
E aí eu recebi o teu e-mail, eu falei, poxa, eu não posso deixar essa menina de fora, né, cara? Mulheres precisam se apoiar, realmente. Então, assim, e dessa galera que foi selecionada, até hoje eu converso com muita gente, sabe? Eu acho tão bacana que a gente acaba criando uma rede de apoio, de incentivo. Pode ser que essas meninas não entrem, acabem não fazendo o concurso do MPF, mas que elas acabem pensando em fazer outros concursos, outras carreiras, e não só concurso, de repente a pessoa precisa de um incentivo para acreditar nela e, de repente, incrementar a advocacia e pensar em algum novo projeto. A gente precisa acreditar, né? Verdade. Na nossa capacidade. E aí, às vezes, o coach é você ter realmente alguém para dizer que você consegue. E aí, Sim. realmente, eu abri vagas gratuitas para negros e negras, né? Homens e mulheres que queiram ingressar na MPF. A gente montou um grupo de estudo, já tivemos algumas reuniões, algumas conversas, e está sendo muito legal, muito produtivo. E isso acabou inspirando outros colegas do MPF. A gente está aí colocando no forno um projeto de um curso voltado para negros e negras, pessoas carentes que queiram ingressar no MPF. A gente vai tentar auxiliar não só com orientações, mas com aulas, né, de matérias que caem no edital e tal. Tá quase saindo do forno, eu vou divulgar, tu vai me ajudar a divulgar. Então, às vezes, não só de você incentivar outras pessoas, mas você também chamar outros colegas, outras pessoas que já chegaram, né, em determinado cargo, em determinada situação, para também vir incentivar. Eu acho que tudo é uma questão de incentivo, né, de fazer acreditar. E para a mulher, em especial, isso ainda é mais reforçado, né? Por quê? E, nossa, eu escuto isso demais. Ah, não dá para fazer, especialmente concursos de carreira federal, por causa de lotação, e aí a mulher quer montar família, e ela não vai conseguir. E aí vai tornando, você vai criando uma série de argumentos, né? Para a pessoa não tentar aquele projeto, para ela não mergulhar naquele projeto, sem tentar, na verdade, em vez de botar obstáculo, tentar criar ajuda, né? Auxílios, facilidades e incentivos. Porque eu sou uma otimista de nascimento. Eu sempre acho que vai dar certo. Apesar de eu ser reclamona, 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 quem convive comigo sabe. Mas é, eu sou otimista. Eu sempre acho que vai funcionar, que vai dar certo, que no final alguma coisa vai dar certo. E aí, em vez da gente botar as pessoas para baixo, vamos tentar botar para cima, né? É um exercício Verdade. diário, em vez de criticar. Nossa, Uhum. ultimamente, e depois da gente ler assim, muito sobre o assunto, né, feminismo e tal, a gente fica sempre tentando incentivar. Eu vejo uma foto de alguma amiga minha que tá linda, assim, ela postou porque ela se achou linda. Naquela foto eu vou lá e digo, cara, você tá linda, maravilhosa, né? Move on, vamos pra frente. E é isso, cara, incentiva, sabe? Os seus amigos, os seus familiares. O mundo já coloca a gente tão pra baixo que não precisa de mais uma pessoa para dizer como vai ser difícil, como vai ser impossível você alcançar um determinado projeto, uma determinada meta, né? Vamos ser aqueles que incentivam. E aí eu tenho meio que trabalhado isso na minha cabeça, apesar de, claro, como boa humana, eu erro, de vez em quando eu tô ali criticando alguém. Mas é um esforço, é um esforço, é um esforço. E Certeza. assim, e é legal porque dessa galera que a gente fez a seleção, especialmente da tua turma, G, eram pessoas já ou com filhos, ou alguém, ou pessoas que não têm filhos, mas, por exemplo, tem um pai, uma mãe idosa que tem que cuidar, que depende dela, e aí a pessoa trabalha e a rotina é muito puxada e não tem horário para estudar. E, cara, como é que eu vou arranjar um horário para estudar? Porque a gente olha aqui, abre o Instagram e vê a galera das papelarias perfeitas, né? O cara tem 30 tipos de marca-texto e post-its e mapas mentais milimetricamente desenhados. Aí você pensa e fala, não dá, né? Como é que eu vou concorrer com esse cara? E passar num concurso, se preparar, não só para MPF, cara, vai muito mais além disso, entendeu? Do que você ter. Claro que ter um horário e ter uma estrutura vai ser melhor, vai ser mais fácil,
Mas qualquer pessoa consegue, entendeu? A questão toda é você utilizar o tempo que você tem de maneira proveitosa. Então, assim, se eu tenho 2 horas para estudar no meu dia, eu vou usar essas 2 horas super bem. Eu vou organizar meu tempo, eu vou separar matérias que sejam viáveis, materiais viáveis. Não vou tentar me contaminar com a energia negativa da galera que estuda 50 horas no dia, né? Como se isso fosse possível. E é isso, sabe? A gente tem que aprender a se blindar de exemplos ruins e de pessoas dizendo que você não vai conseguir e tentar potencializar as suas possibilidades, entendeu? Se você tem 1 hora para estudar por dia, velho, estude aquela hora, entendeu? Se o tempo que você vai ter de estudo vai ser, por exemplo, a trajetória para o trabalho, no ônibus, no carro, tenta botar um áudio, um podcast do Dizer o Direito, ler, botar uma jurisprudência para rodar. Eu acho que é importante assim, a gente se movimentar e criar rotina, independente da quantidade de tempo que você tem, independente se vai ser difícil. É difícil para qualquer pessoa. Claro que para alguns vai ser mais difícil, mas há dificuldade em todo lugar. Nunca vai ter um caminho totalmente fácil, sabe? Ontem eu estava lendo e pensei numa metáfora. Acabei não falando. Ontem teve uma live sobre papel das mulheres no sistema de justiça e não deu tempo de falar. Mas é mais ou menos assim, o cara vai estudar para concurso, se ele é um homem branco, médio, ele vai ter um caminho difícil, né? Assim, vai ter algumas intercorrências pelo caminho. Aí se ele é mulher, você já coloca uns degrauzinhos aí de dificuldade, né? Assim, 4 degraus na escada. Se é uma mulher negra, você coloca a muralha da China na sua frente, sabe? Uma mulher negra, pobre, sem acesso a tantos cursos e tal. E aí, às vezes, é nosso papel, eu acho assim, falo na minha condição já privilegiada, né, de já ter alcançado isso, é nosso papel tentar fazer com que essa muralha não seja intransponível, né? Por isso a ideia de projetos, de cursos, de ferramentas, vaga de consultoria. Eu tento ser muito acessível. Então, a galera que me manda mensagem aqui no Instagram, no Twitter, e-mail, perguntando, eu sempre tento ajudar, sabe? Eu acho que é nosso papel ajudar. E aí, é claro, não podendo deixar de lado mulheres e mães, né? Por estar nessa condição. Talvez eu não seja a melhor pessoa do mundo para falar sobre estudar com filhos, porque quando eu passei na MPF eu estava grávida do Guilherme, que foi uma missão horrorosa estudar grávida, né? Com sono, dor na coluna. Por si só já é uma experiência ótima. Mas usando a experiência depois, eu fiz o mestrado com a Helena recém-nascida. E foi muito difícil mesmo compatibilizar. E olha que é outro ritmo de estudo, né? E o doutorado agora eu parei para fazer projeto. E aí eu falei aqui em casa que eu precisava de 2 semanas off. Que as pessoas esqueçam que eu existo, porque eu precisava escrever. Não falem comigo. Aí você vai e se tranca para tentar estudar, né? Com todo esse grupo de apoio. Aí dá 10 minutos, a mulher mãe para e pensa, porra, eu sou uma mãe horrível, né, cara? Era pra eu estar brincando com meu filho. Aí eu tô aqui sentada, nossa, que egoísta, que horrorosa. Aí, pronto, acaba toda a autoestima de estudo, vai por água abaixo. Né? Pô, e aí... Cara, e eu vejo isso muito das minhas alunas e das pessoas que conversam comigo que são concurseiras, né, mães. E coitada, né? Você fala assim, arranje um tempo. É complicado você arranjar um tempo, porque você sempre pensa que você está tirando o tempo que você deveria estar com o seu filho, que você deveria estar, né, participando. Aí você pensa, nossa, que mãe horrorosa, que mãe horrível. E aí se vê alguém e fala assim, você tem que pensar que você vai estudar para melhorar a condição dele, né? Para ter uma vida mais confortável. Mas aí você vira e pensa também, nossa, que egoísta, né? Porque a vida confortável vai ser para mim também. E será que essa é a real motivação? Será que eles não vão sentir falta da mãe ali do lado e tal? E aí, falando um pouquinho da minha experiência e da minha experiência como filha também. A minha mãe, e eu aprendi muito com ela, se eu me emocionar é porque eu estou muito sensível desses últimos tempos de estudo, viu, Gigi? Então, só para constar. Mas a minha mãe sempre trabalhou, né? Ela é professora,
Acho que deve ser por isso que eu gosto de dar aula. Herdei dela. Ela é professora e ela sempre foi muito idealista, sabe? Ela gostava de dar aula e ela é professora concursada da rede pública do estado, no Pará, de história. E ela gostava de dar aula assim nas escolas mais distantes, assim, mais difíceis, onde ela tinha que inventar 1000 projetos para fazer os alunos estudarem. Ensino médio, que é uma fase complicada, né? Você convence adolescente, especialmente adolescente da periferia, estudar. E a minha mãe é esse tipo, sabe? E aí ela dava aula em várias escolas, porque ela queria dar conta do mundo, né? De 1000 projetos. E aí ela conta que uma vez, e aí dando aula em muitos turnos, eu tinha uns 7 anos, mais ou menos, eu sou filha única, né? Só para registrar. Ela disse que eu tinha deixado um bilhetinho na geladeira, falando assim, mãe, eu estou com saudade. Oh, Aí ela falou, ela conta isso, morrendo de chorar, né? Porque a gente até ouvindo dá vontade de chorar. E aí ela fala assim, nossa, acabou meu mundo, sabe? Porque eu me preocupando tanto com o futuro de outros meninos ali, de outros jovens, e com o meu trabalhando também, porque além de trabalhar, ela sempre gostou da área da pesquisa, né? Da investigação, e ela falou assim, meu Deus, a minha filha não tá com saudade de mim, a gente mora na mesma casa, tá? E aí ela disse que tentou diminuir o ritmo, e aí ela me contou isso eu já velha, né? Bunda cabeluda, como a gente fala lá em Belém. E aí eu falei, mãe, eu não lembro de ter escrito esse bilhete, né? Eu devia estar com saudade real. Mas o exemplo que eu tive em casa, sabe? De uma mulher forte, que sempre estava atrás de resolver a sua vida e dar conta dos seus projetos. E ela sempre foi uma super mãe, sabe? Sentava comigo para ensinar. Me cobrava horrores. Isso foi motivo de muita briga ainda na adolescência por causa do gênio. Mas ela é um exemplo para mim, sabe? E aí, às vezes a gente não percebe que, na verdade, nós também somos exemplos, sabe? A gente tem que saber lidar e equilibrar com os 1000 pratos que uma mulher tem que equilibrar na vida. E você, quando é mãe, ainda tem mais pratinhos para equilibrar, né? Mas você também não pode esquecer de você, sabe? Quando a gente se cuida e pensa no nosso bem-estar, no que te faz feliz, no que te satisfaz, você vai estar mais satisfeita, você vai estar mais positiva e isso impacta de uma maneira surpreendente nos filhos, né? Que ele vai ver uma mãe é. realizada, uma mãe feliz, uma mãe que vai atrás do que ela quer. E aí eu sempre tento pensar quando eu me sinto mal, né? Mãe é um ser culpado. Você para e você já está com culpa, né? Se o parto foi normal, se foi cesárea, a culpa te acompanha pro resto da vida. Mas aí eu tento pensar que eu preciso ser alguém que vai dar um exemplo, né? Que eles vão olhar e vão ver que eu não deixei nada de lado, assim, que eu sempre fui tentar de ir atrás das minhas coisas. E aí usando a minha mãe de exemplo de novo. Coitada da minha mãe. Eu não estava me assistindo, se ela tivesse assistindo, ela vai já me brigar por expor ela. Mas quando eu era pequena, por ser filha única e tal, ela teve uma oportunidade de fazer o mestrado fora do país. E era algo que ela queria muito, 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 muito. E ela não foi por minha causa, né? Porque ela ficou com medo de começar a minha adaptação e tal. Então ela não foi. E aí ela fala disso e me dá um pouco de peso, assim, né? Porque eu fico me sentindo meio culpada, assim, como, sei lá, se eu não existisse na vida dela, ela teria feito algo que ela queria ter feito muito e ela não fez por minha causa. E eu não queria nem que o Guilherme nem que a Helena, que são meus filhos, para quem não sabe, que eles crescessem com isso, sabe? Então, quando teve a oportunidade de eu fazer o mestrado, que é algo que eu realmente queria muito fazer, mesmo grávida, parindo a Helena praticamente, eu falei, eu vou meter a cara e vou fazer. E seja o que Deus quiser, porque como eu sou otimista, eu sempre acho que vai dar certo. Deus. Né? Seja o que Deus quiser, vou meter a cara. Aí, quando eu terminei o mestrado, eu falei assim, doutorado vai dar mais trabalho, eu vou deixar pra olhar isso depois, sabe? Daqui a uns anos, com eles maiores. E aí veio o assaneamento de novo e cá estou, metendo a cara pra ver se dá certo pra eu entrar agora. Né? Tá Então, certo, vai dar, vai dar. E aí, assim, vai.
a gente nunca vai ter momento adequado para você fazer nada na vida. Nunca tem momento perfeito. Nunca vai ter as condições ideais de temperatura e pressão. Sempre vai ter uma cagada no meio. Sempre vai ter um problema, alguma coisa para você resolver. E aí cabe a gente tentar organizar a nossa vida nessa bagunça que sempre vai existir. Eu falo isso muito porque muita gente fala assim, será que é o momento agora ideal de eu começar a estudar e tal? Eu queria esperar para ter mais tempo. Cara, sempre vai ter alguma coisa para te atrapalhar, sabe? Atrapalhar. Sempre vai ter alguma coisa para bagunçar o teu horário, a tua rotina, a tua vida. E aí cabe a você, cara, organizar na tua bagunça o tempo necessário para estudar. Era algo que eu sempre falei. Eu falei muito para ti, eu falo muito para os meus alunos. Assim, cara, eu não tenho muitas horas de estudo, eu tenho 2 horas. Então use as suas 2 horas de estudo da melhor maneira possível. Deixa o celular longe, distração. Vamos tentar usar um material que seja adequado, que seja possível para você estudar, para você ter aquela sensação de que está evoluindo. E se não for em estudo, em qualquer coisa. Nunca vai ter momento certo para empreender, nunca vai ter momento certo para você iniciar projetos de vida, né? Se você não meter a cara e não for tentando encontrar um espaço, um caminho, você não vai sair do lugar nunca. E aí eu aprendi isso com a minha mãe, apesar dela ter esse trauma do meu bilhete na geladeira. Desculpa, mãe, se você estiver assistindo. É... Mas Mas é isso, é muito complicado, é muito complicado. E aí quando você me chamou pra falar sobre isso, eu falei, gente, eu vou falar o quê, cara? Ache um tempo, e tente organizar o tempo sem se sentir mal por isso, sabe? Sem tentar se cobrar, porque você vai se cobrar, isso é natural. Mas tentar se julgar por isso, sabe? E se você tiver alguém do seu lado que esteja metendo a cara num projeto, estudando para um concurso ou começando enfim, um novo momento da sua vida, esteja lá para poder dar força, sabe? Porque às vezes a pessoa não acredita nela, ela só precisa que alguém esteja ali falando que vai dar certo. E dá mas é certo, isso. sabe? Mas assim, a gente ouve mães falando assim, ou ela não consegue achar aquele ponto de equilíbrio, aí ela ouve outra pessoa que corrija a situação, não sabe o que está acontecendo, não está ali para motivar, não está ali para incentivar, não está para nada. Só diz assim, nossa, que mãe vai deixar o filho assim, que não sei o quê. Eu já ouvi isso, doutora Natália, falando assim, os meus filhos, eu vou cuidar até não sei quanto, entendeu? É como assim, aí você já se sente pressionada, aí você fica assim, nossa, será que eu tô tão errada? Será que eu não. Cara, Entendeu? Você fica naquele ponto. Aí você, tipo assim, você tem que filtrar o que você ouve também. Eu aprendi isso. Na marra, mas aprendi. cara, e mãe, mulher é muito crítica, né? A gente se critica, na verdade. Por isso que eu falo que é um exercício, né? Claro, não vou dizer que sou. Meu Deus é perfeita sem defeitos. Eu critico muita gente e eu tô tentando realmente melhorar nisso. Mas, mãe, esse ambiente da maternidade é tão complicado porque você está sendo julgada o tempo todo. Se você dá uma comida, se você não dá comida, se o seu freia e come areia, se ele não pisa na areia, se ele dorme na cama com você, se ele dorme na cama separado, se você deixa ele assistir TV, se você não deixa. E é tão rígido, sabe? E, claro, a culpa sempre é da mãe. A minha mãe falava um negócio que eu achava tão engraçado e hoje em dia é exatamente isso. Ela falava assim, tu vai sair desse jeito na rua? Vão falar que tu não tem mãe. Porque é a mãe que tem que estar ali vendo se a criatura tá bem vestida, se não tem buraco na meia, né? Se a mochila tá ok. E aí eu achava isso tão exagerado dela, né? E aí depois que você é mãe, é exatamente. E eu já me peguei falando isso. O Guilherme querendo sair com uma camisa que ele adora pra brincar, com uma camisa furada. Eu falei, não, pode voltar, troca. Vão dizer que tu não tem mãe, que eu não compro roupa pra ti, pelo amor de Deus. Exatamente, né? Mulher, mãe, ela é constantemente julgada. Constantemente. Por outras mães, por pais, por todo mundo. E aí a gente tem que se blindar, cara. Ainda mais aí, se você é mãe e tá estudando, você precisa muito se blindar pra não deixar
que esse tipo de comentário abale as suas estruturas, né? O seu estudo. É complicado, gente, não é fácil. E assim, toda vez que alguém vem falar comigo, eu falo, olha, eu não tenho fórmula mágica. Até porque ela não existe. Se alguém estiver vendendo isso aí, com campanha bonitinha de site, não existe fórmula mágica, sabe? De estudo, de rotina, de planejamento. O que vai existir é você fazer do seu tempo, da sua rotina, algo real, algo que você consegue concretizar, sabe? Não pegar, tipo, metas impossíveis. Já vou organizar aqui um planejamento para eu estudar 10 horas no dia, se você sabe que você vai estudar 4, né? Exemplo. Não adianta, cara. Não, vou me forçar. Não é questão de forçar. É questão de você saber lidar com seus limites e aos poucos ir tentando aumentar, né? Esses limites, o seu horário de estudo. Ninguém começa estudando, assim, no nível muito alto, né? Ninguém começa e depois, por exemplo, de um mês de estudo já está sabendo recitar a doutrina. Não existe isso. É constância, é rotina, é um estudo, ainda que em um tempo pequeno, o tempo que você tiver é o tempo que vai ser o melhor possível para você executar, entendeu? Então, não se compare com os outros, organize a sua rotina e organize a sua rotina de uma maneira que você consiga concretizar ela, né? Que não seja algo inviável, impossível de fazer. Verdade, verdade, doutora. E foi bem esclarecedor. Acho que tá dando nosso horário, né? Já. Acabou. Horário de mãe. A gente tem pouco tempo, porque tem janta para fazer dos meninos, coisa para dar conta. A nossa vida profissional fica um pouquinho pro lado de fora de casa. Só fica um pouquinho. Mas a mãe, mulher, continua 100% o tempo todo. Cara, e é engraçado porque a sua condição de trabalho, e não falando da pandemia, momento bem estranho, na verdade, agora. Mas você geralmente, quando chega em casa, você apaga a profissão, né? Você vira a esposa, a cuidadora, a função que você tiver. Porque cuidado, naturalmente, ele é passado à mulher, enfim, por tradição histórica aí. Cuidado sempre é nosso, seja de filho, de marido, de mãe, de qualquer pessoa. Só que essa condição de mulher cuidadora e gestora, né? Você leva para todo lugar, você nunca desliga essa função. Por isso que é importante você tentar se organizar, né? Se bem que agora na pandemia misturou tudo. Eu tava até brincando outro dia que eu não tenho mais horário de trabalho, assim, eu faço tudo ao mesmo tempo, toda hora. Eu tô tentando me policiar para organizar os horários. Eu troco até de roupa para ver se a cabeça vira a chave também. Não, agora eu tenho que ir fazer outra coisa e tal. É difícil, minha gente, mas assim, G, para você, você sabe que já tem meu contato, portas abertas para qualquer tipo de lista depois. Meu Instagram tá ali, meu Twitter, se quiser mandar uma mensagem, fazer alguma pergunta, ou se eu precisar de uma palavra de apoio, pode contar comigo. Sempre, eu tô aqui, sempre querendo ajudar, especialmente outras mulheres. Tamo junto, para crescer juntas em concurso, em projetos, na advocacia, no que fizer você feliz, entendeu? Eu acho que a gente tem que buscar a nossa satisfação também. Desligar um pouquinho das funções e lembrar que nós somos um ser único, né? Que precisa de satisfação, que precisa correr atrás dos seus sonhos. Eu acho que isso é algo que a gente não pode se desapegar. Jamais. Isso. Ó, doutora, muito obrigada, viu? Agradeço de coração, que Deus te abençoe você e sua Amém. família. E tenho certeza que essa conversa agregou, com certeza, esclareceu muita coisa, porque a gente, quando olha um resultado, nós achamos que a pessoa excluiu tudo e sobe, né? Tipo assim, não aconteceu nada, a gente só olha o resultado, Super não olhamos fácil. o processo. Nós esquecemos dos processos, só olhamos o resultado. É, Mas foi muito é. bom. Agradeço de coração, tá? Agradeço muito, muito, muito pela Imagina. oportunidade de ter aceitado o nosso convite para estar daqui. Tá Tá bom? ótimo, Gê. Beijão, viu?
Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada.